Estamos agora iniciando mais um programa aqui, o Saúde Master. Nos nossos, vamos dizer assim, novos horários, todos podem assistir um programa, com certeza, de extrema qualidade, às 10 horas da manhã das quartas-feiras, ao vivo e a cores. Também nos dias de quarta-feira, às 22 horas, às 15 horas das quintas-feiras, e também nos sábados, às 18h30. Todos somos sabedores, né, até porque foi uma notícia nacional, né, por não dizer até internacional, e que nos comoveu muito, mas que traduz também vida, e eu resolvi aproveitar esse link, já que foi matéria muito comentada, as pessoas passaram, né, em suas casas a divulgar, a falar a questão do transplante, ou seja, que está ligado com a doação. Eu me refiro à trágica morte do Gugu, mas também, dentro desse contexto, todos ficaram sabendo que a morte pode e deve ter gerado, né, outras vidas ou qualidade de vida para cerca de 50 pessoas, possivelmente, né? Daqui a um ano, pelas leis, né, dos Estados Unidos, esses receptores eles vão poder, né, espontaneamente, caso queiram, vão poder divulgar. Mas é esse o tema. O tema do nosso programa será o transplante de córnea. E nós temos aqui a nossa convidada, a médica, a doutora Camila Gadelha. Doutora Camila, seja muito bem-vinda. Eu sei, e vamos ressaltar mais para o final do nosso programa de hoje, do Saúde Master, a logística que foi para que a senhora estivesse aqui. E graças a Deus, quando conversamos na nossa, vamos dizer assim, pré-entrevista, eu tive muita vontade, e graças a Deus assim conseguimos, que a senhora estivesse aqui, porque o assunto é muito eminente e a intenção do programa, por ser de utilidade pública, é levar essa informação balizada, diferenciada e atualizada. Ou seja, incentivar em um certo plano justamente a doação, e é o que a senhora vai falar mais especificamente sobre a doação de córnea. Seja bem-vinda, doutora. Fábio, muito obrigada. Eu me sinto muito prestigiada e honrada em estar aqui no seu programa. Quanto mais para falar de um assunto que faz parte do meu dia a dia. Isso me deixa bastante feliz e à vontade. Nós vamos falar hoje sobre o transplante de córnea, que eu dedico grande parte da minha vida. Então, vamos lá. Doutora, me permita, eu tive vendo aqui o currículo da senhora, é lógico que eu vou sintetizar, porque nós temos um tempo, obviamente, para o programa, mas a senhora é especialista em córnea e cirurgia refrativa, né, pela Universidade de São Paulo e Escola Paulista de Medicina. A senhora também é do Conselho Brasileiro, né, de Oftalmologia, e também diretora técnica do Banco de Olhos da Paraíba, que isso vai ser um assunto muito importante em tocarmos, porque a TV aqui, a TV Master, ela tem a cara, a identidade e a realidade da Paraíba. Portanto, isso será um assunto também que iremos colocar no decorrer do programa. E a senhora também faz parte do Hospital Visão. Eu já quero parabenizá-la por esse currículo, né, tão rico, tão importante, e é um currículo que traduz na outra ponta justamente a assistência ao cliente, a assistência ao paciente. Portanto, parabéns já inicialmente, doutora. Muito obrigada, Fábio. A gente, médico, né, sempre procura o melhor para os nossos pacientes, então a gente sempre procura nos especializar, estudar bastante, é uma vida toda de estudo. Com certeza. Ótimo. Eu vi, doutora, até para enfatizar aqui, a senhora trouxe aqui alguns objetos, logicamente ligados, né, com a visão, com a córnea, e eu queria iniciar o programa que a senhora falasse sobre o que é o transplante de córnea. As pessoas, habitualmente, isso é normal,
consultam a internet, muitas vezes têm informações distorcidas, não é? Eu sei que aqui a gente lida e temos que ter bastante cuidado, a gente lida com a morte e justamente que pode originar vida em outras pessoas. E eu sei a importância desse programa, principalmente nos adventos que ocorreram essa semana. Eu queria que a senhora falasse ou começasse a falar sobre o transplante de córnea. Uma coisa que eu gostaria de confirmar, de iniciar falando, é que assim, a maioria dos pacientes vem para a consulta, né? Doutora Camila, eu sou cego, eu tenho baixa visão. Será que o transplante vai me curar? Será que eu vou recuperar a minha visão com o transplante? Bom, então, felizmente, o transplante de córnea ele é capaz de curar a cegueira quando ela é provocada por uma doença na córnea. Infelizmente, nós não podemos transplantar todo o olho, o globo inteiro ocular inteiro, por inteiro, quando é uma causa de cegueira provocada por glaucoma, por doenças na retina. Isso não pode ser controlado, tratado com o transplante, porque o transplante de córnea ele vai ser justamente a troca apenas da córnea, e não de outras causas de cegueira que são irreversíveis. Quando um paciente que tem problema na córnea ele necessita de um transplante, pelo menos ele vai ter uma visão de luz ou de vulto, e aí a troca da córnea vai permitir que a visão dele realmente seja curada. Ele vai ter, provavelmente, uma visão de 100%, se o único problema dele for na córnea. Até, doutora, eu comentei com a senhora nas nossas conversas prévias, até aqui, vou me colocar aqui e me dirigir ao público. O público que acompanha o Saúde Master já é sabedor. Eu tive que fazer, né, e graças a Deus fiz com sucesso, uma cirurgia bariátrica há pouco mais de 1 ano. E, doutora, eu quero confidenciar para o nosso público um dos medos antes da cirurgia, logicamente, que eu tinha era justamente de ficar cego. E uma das perguntas que eu fiz à senhora na nossa pré-entrevista, e eu quero agora que o público seja sabedor, é justamente o seguinte: se com o transplante de córnea, uma pessoa que é, por exemplo, diabética e que veio a perder a visão, ela teria condição de recuperar a visão com esse transplante, doutora? Não, isso aí é justamente o ponto que eu quero chamar a atenção. O transplante de córnea, ele cura uma cegueira provocada por uma doença na córnea. O paciente diabético ele tem que evitar chegar no ponto da cegueira. Ele tem que fazer consultas periódicas, fazer o tratamento adequado da sua diabetes, mas o transplante, infelizmente, ele não vai curar uma cegueira provocada pelo diabetes. O transplante de córnea ele vai curar uma doença provocada na córnea, mas o que é essa córnea, né? A córnea é uma lente, aqui ó, tem a maquete do olhinho que eu trouxe para que vocês consigam visualizar. A córnea é essa parte mais externa do olho, a parte transparente do olho. Quando você olha para uma pessoa que vê aquele brilho no olhar, é a córnea que está refletindo a luz. Então, no transplante, o paciente tem uma alteração, para poder ter uma indicação de transplante, ele tem uma alteração nessa lente. E essa lente ela é extremamente potente. Para vocês terem ideia, ela tem um poder dióptrico de 40, em torno de 40, 42 dioptrias. A outra lente do olho, que é o cristalino, onde a gente pode ter catarata, ela tem um poder de 20 dioptrias, em torno de 20. Então, a córnea tem o dobro do poder. Qualquer coisa que altere o formato ou a transparência da córnea vai prejudicar uma visão muito baixa. O paciente vai ver embaçado, muitas vezes fica realmente cego. Se a córnea ficar muito opaca, aí ela vai ter que ser trocada com o transplante. Aqui ó, também tem uma outra maquete de olho que eu posso mostrar para vocês algumas doenças que indicam um transplante de córnea, como, por exemplo, o ceratocone. Como o próprio nome diz, o ceratocone ele vai provocar na córnea um formato de cone. Então, os raios de luz que vêm entrar no olho para chegar e ser focado na retina, quando ele entra em contato com a córnea cônica, vai ser tudo distorcido. Então, a visão fica totalmente distorcida. Nesses casos, a gente tem outros tipos de tratamentos clínicos, cirúrgicos, mas quando esses tratamentos falham, a indicação será de transplante. E aí o paciente vai ter a troca da córnea cônica por uma córnea normal, vinda de um doador.
esse é o transplante de córnea. Vocês vejam que a gente não troca todo o olho. Somente a lente anterior do olho, que é a córnea. E aí podemos curar o paciente quando o problema está nessa lente. Entendi, doutora. Esclarecimentos realmente assim preciosos, né, inquestionavelmente. E foi muito interessante, a senhora me falou anteriormente, em trazer justamente essas maquetes para que o público fique ainda mais sabedor da realidade do processo. Doutora, quando nós conversamos, né, e eu procuro assim me aprofundar no tema, para não ser só um entrevistador, vamos dizer assim, repassador de questionamentos ou de perguntas. Isso já seria importante, mas eu procuro me aprofundar. Nós temos uma interação muito grande com as nossas redes sociais, né? E teria que ser assim como é. A TV Master, ela, vamos dizer assim, é muito avançada em todos esses aspectos, né, que lidam com a conexão. Uma das coisas que vieram, informações que vieram de telespectadores, por exemplo, algumas dúvidas e questionamentos quanto à doação. E eu creio que esse programa é um programa que tem um papel muito importante, até pelos fatos, como eu já citei, do momento. As pessoas se questionam. Teve uma pessoa que disse dessa maneira, eu vou traduzir, doutora, como estava. Eu não vou doar nunca minhas córneas, que eu não quero chegar no céu cego. Veja mesmo, são questionamentos. É lógico que a morte é um dos enigmas da vida, né? E a gente tem que respeitar as opiniões. Outra, eu vou traduzir da maneira que está, uma telespectadora que diz dessa maneira, perguntou, Fábio, pergunte à doutora se por acaso eu vier autorizar, né, a doar as córneas quando eu falecer, eu fico com medo, será que não vai ficar um buraco ali, eu no caixão, eu quero estar muito bonita no caixão. Aí são coisas, colocações que eu queria que a senhora esclarecesse, com a larga experiência que a senhora tem, inclusive no ato do transplante. Bom, quando a gente fala em doação, a gente tem que saber que isso é um processo que tem leis muito bem definidas, é uma legislação muito rígida. Então, quando você tem a intenção de ser doador, exponha para a sua família, chegue e converse. A gente não tem que ter tabu de falar de morte. Um dia isso vai chegar. E quando chegar, a sua família tem que saber que você tem aquela intenção de doar, porque a família ela vai ser abordada ou ela vai chegar e informar para as nossas CNs, CDOs, as nossas centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos. A gente avisa a nossa intenção de ofertar órgãos do nosso ente querido que faleceu, e aí haverá essa captação. É uma lei, assim, uma legislação rígida isso. Então, tem que ter a intenção do doador e a família tem que saber e tem que assinar um papel autorizando essa doação. Depois que ocorre essa autorização, vai ocorrer, a central de transplante ela vai levar captadores para captar a córnea. E o que é bem interessante em relação à córnea é que nós podemos fazer a captação até 6 horas do óbito. É diferente de outros órgãos, como coração, pulmão, rim, em que o coração ainda tem que estar batendo para poder haver a doação e a captação. No caso das córneas, não. Nós temos essa vantagem, nós podemos captá-las até 6 horas do óbito. Quando a equipe vai fazer a captação, vai retirar todo o globo ocular e vai levar para o banco de olhos. Lá nós fazemos todo o processamento do globo ocular, fazemos a retirada da córnea, preservamos. Existe um líquido de preservação que contém substâncias que vão manter a viabilidade da córnea até o dia do transplante, bem como antibióticos que vão manter aquela córnea livre de infecção. Nós vamos fazer testes sorológicos na amostra sanguínea que foi coletada do doador, para garantir segurança do tecido ofertado, né? Vamos excluir HIV, hepatite B, hepatite C. Aqui no Banco de Olhos da Paraíba e na Central de Transplante daqui, a gente ainda tem outras sorologias que não são obrigatórias pelo Sistema Nacional de Transplante, mas que nós, por primarmos pela qualidade, ainda exigimos que o doador tenha sorologia negativa para doença de Chagas, sífilis e HTLV. Então, após todo esse processamento, a córnea vai ser liberada para a central de transplante, que vai distribuir, através de uma fila única,
vai distribuir para a equipe médica daquele paciente que está na fila, e aí o transplante vai ser realizado. Quando ocorre a doação daquele seu ente querido que faleceu, não se preocupe. Toda a cavidade orbitária ela vai ser reconstituída. A gente retira o globo ocular, mas a gente vai deixá-la fechadinha. Não vai perceber nada. Assim, felizmente, não se preocupem com isso, porque isso não é motivo de preocupação. Não vai ocorrer nenhum problema. Bacana, doutora, assim, muito esclarecedor. Eu queria muito, né, como estamos, graças a Deus, podendo realizar isso, levar essas informações. Eu já quero me declarar aqui, eu já tinha dito isso, né, a nível da família, porque o primeiro procedimento é a conversa, né, nesse ato da doação, é fazer a colocação para a família de que você quer ser um doador, né? Eu creio que esse é o primeiro passo. Eu já tinha dito, né, para a família, né, estou dizendo aqui no programa, do mesmo jeito que no caso do meu sangue eu sou doador universal, no caso da doação de órgãos também eu quero que venha doar tudo, o que se puder, né? Eu sei que estamos aí diante dos desígnios de Deus, mas de qualquer maneira eu já coloco isso até publicamente, porque eu vejo, doutora, a importância, a necessidade de se ampliar. A senhora falou também no banco de órgãos, de córnea, no caso aqui da Paraíba. Eu vou confidenciar que quando conversamos, né, anteriormente, a senhora tinha me dito, um dia a fila já foi 0. E hoje a fila está se ampliando, mas as perspectivas justamente estamos torcendo de zerar novamente essa fila. Eu, no meu programa, eu costumo, e assim será sempre, eu não toco em temas políticos. Eu sou aquele que torço pela Paraíba e pelo Brasil. Como a senhora faz parte desse processo, como é que anda hoje a fila e quais são as perspectivas futuras? Falando em doação, então, uma coisa que vai favorecer muito os pacientes que estão na fila é justamente esse incentivo à doação. Então, a gente deve incentivar bastante que você converse com a sua família e exponha que é um doador. Em relação à fila do transplante de córnea, né, como tudo funciona? O paciente que tem um problema na córnea, o oftalmologista ele vai perceber, vai indicar um médico oftalmologista especialista em córnea, que seja capaz de realizar esse transplante, e aí o médico especialista que colocará o paciente na fila do transplante. Essa fila ela é regida pelo Sistema Nacional de Transplante e pelas CNCDOs que tem em cada estado, ou seja, cada estado tem a sua central de transplante. Então, essa fila ela é uma fila única. Não tem nada que interfira. Eu vou fazer meu transplante de córnea particular. Eu passo na frente de quem está na fila pelo SUS? Não. A fila é única, novamente. E não interessa se o paciente é SUS, se ele é convênio, se ele é particular. Essa fila é regida pelo Ministério da Saúde com seu órgão SNT, que é o Sistema Nacional de Transplante. Aqui na Paraíba, realmente, nós já tivemos fila 0. Hoje em dia, nós temos 361 pacientes aguardando por um transplante de córnea. Mas é como eu tinha conversado com você. Com o incentivo à doação e com um grande interesse da atual Secretaria do Estado de Saúde, nós temos perspectiva de que essa fila chegue a níveis mais aceitáveis, com um tempo menor de fila, de espera. Atualmente, o paciente espera 1 ano, 1 ano e meio por uma córnea. Então, vamos doar, vamos ser doadores e vamos contar com toda a estrutura, todas as atividades que a Secretaria vem desenvolvendo para que 2020 seja um ano promissor no transplante de córnea no nosso estado. Ótimo. Doutora, me permita, eu queria, por favor, falar um pouco da nossa AppShow. Vocês vão entender bem agora, a AppShow ela é uma empresa que é especializada em desenvolvimento de aplicativo em todos os setores, né? E esses aplicativos também, logicamente, se aplicam à área de saúde. Portanto,
Se você tem uma empresa, certamente não deve ter ainda aplicativos, você pode ligar para a AppShow, nós iremos até o seu estabelecimento sem nenhum compromisso realmente, e a partir daí vocês receberão todas as informações para que passem a ter o seu aplicativo. Lembrando que antes, vamos dizer assim, não tão distante, era muito caro para uma empresa ter um aplicativo, o que é normal, esses preços se tornaram acessíveis, nós estamos também na Black Friday, ou seja, tudo facilita. De repente, você agora já pode começar a programar em ter em 2020 o seu aplicativo. Basta ligar para o número 999751111, é fácil, 999751111, é o número do WhatsApp, deixa lá um diálogo qualquer e a partir daí iremos tomar todas as providências. Há um material muito balizado, aonde vocês vão ficar sabendo justamente de toda a parte relativa com os aplicativos, esse material que eu estou mostrando aqui no momento, e aí você terá realmente um momento esclarecedor e passará, quem sabe, a ter o seu aplicativo. Eles já são necessários, vitais para qualquer empresa. Doutora, a gente sempre pensa no caso de transplantes, e eu queria que a senhora abordasse um pouco. Daqui a instantes a gente vai colocar, inclusive, um depoimento, né, de um transplantado. Eu queria que a senhora abordasse a taxa de sucesso nesses transplantes. É uma coisa que a gente coloca também, porque como não somos, né, donos da vida e dos procedimentos, isso tudo cabe a Deus, às vezes podem ter alguns insucessos também. Eu acho extremamente importante que a senhora faça essa colocação agora. O transplante de córnea. O paciente que vai precisar de um transplante de córnea, olhe, não se apavore. Se você comparar um transplante de córnea com um transplante de outros órgãos, a taxa de sucesso é muito grande. Um transplante de córnea, ela tem pouca rejeição, porque a córnea ela tem o que a gente chama de privilégio imunológico. A córnea ela é avascular, ela não tem vasos sanguíneos. Ela, por exemplo, também não tem células apresentadoras de antígeno no centro da córnea. Então, a chance de ter uma rejeição é muito baixa. A chance de sucesso é em torno de 86%, que os estudos mostram. É uma taxa de sucesso muito grande. O transplante de córnea também é uma cirurgia que tem uma recuperação relativamente mais demorada do que, por exemplo, uma cirurgia de catarata, mas a gente acompanha direitinho. Se ocorrer qualquer processo de rejeição, ele é tratado, ele pode ser tratado clinicamente e, em último caso, a pessoa pode ser retransplantada. Então, isso é importante. Fique tranquilo que o transplante de córnea é uma cirurgia que é promissora, que pode curar realmente, e que você, contando com a ajuda do seu médico, fará um acompanhamento pós-operatório adequado para que tudo ocorra da melhor forma. Bem, como eu havia dito, doutora, nós vamos agora mostrar, eu pediria aí ao Alisson, né, que está aí na externa, também a Verônica Amorim, que está na produção. Nós temos um vídeo de uma pessoa, né, um paciente que recebeu com sucesso a córnea, e eu queria, por favor, Alisson, que se colocasse nesse momento esse vídeo para o nosso grande público do Saúde Master. Meu nome é José Deli Matheus Moreira, tenho 35 anos, sou da cidade de Souza. Fiz um transplante em maio de 2017, no Hospital Visão, em João Pessoa, devido a ter adquirido uma bactéria no meu olho esquerdo, e demorei um pouco a procurar ajuda médica, gerando uma úlcera de córnea. Fiz tratamento em 2 hospitais, com vários coleiros, sem resultado. Foi quando minha esposa decidiu ir para João Pessoa. O quadro já estava bem avançado, fiz exames, usei medicamento a primeira semana, mas sem êxito. Quando retornei para a consulta, a médica me disse que precisava de um transplante. Minha primeira reação foi de medo, incerteza, mas desde a primeira consulta, a doutora Camila Gadelha sempre me passou muita confiança. Diante disso, realizei a cirurgia, foi o primeiro passo para a vitória. No decorrer da cirurgia, sempre a equipe médica me tranquilizava, sendo um sucesso. Nos primeiros dias fiz o repouso, o uso de colírios. Após a cirurgia, passei um ano sendo acompanhado.
O procedimento foi totalmente eficaz. Hoje faz 2 anos e 6 meses que fui transplantado. Só tenho a agradecer pelo carinho, dedicação, pelo tratamento que fez minha vida voltar ao normal. Doutora, dá para ver, né, não resta dúvida que isso é altamente gratificante, né? Você, depois de todo um processo, né, que vai da doação ao transplante, lógico, nesse caso, com grande sucesso, e a senhora está escutando isso agora de um paciente. Eu sei que a senhora me mandou inúmeros depoimentos, né? Nós temos um tempo, já estão até me avisando que está próximo, para a senhora ver como entrevistas como essa, de extrema qualidade, como ela passa rápido. Então, eu queria que a senhora falasse da satisfação desse depoimento, doutora. É muito importante. Esse paciente chegou com um caso de infecção que a gente não conseguiu tratar clinicamente. Ele já veio bem avançado o quadro, e aí foi realizado o transplante, e graças a Deus ele está com tudo em ordem, vida normal, né? Já acompanhou, já está de alta, inclusive. E nem óculos ele precisou, mas é importante saber que depois de um transplante de córnea, a gente vai fazer todo um segmento, retirar pontos, fazer um acompanhamento adequado e depois prescrever os óculos. Ótimo. Doutora, eu falei no início a logística que foi para que a senhora estivesse aqui, né? Graças a Deus deu tudo certo. E eu queria, nesse finalzinho de programa, eu sei que a senhora, até para vir aqui, já deve estar um pouco preocupada, teve que amamentar o Pedro, justamente para vir, está olhando para o horário, a gente sabe, né, do carinho, do cuidado precioso de uma mãe. E eu capturei do Instagram da senhora 2 imagens aí do Pedro. A senhora havia me dito que agora é o 3º filho, né? São 3 homens. 3º filho. Não é? O Alisson vai colocar essas imagens. Eu queria que a senhora falasse assim dessa. O programa hoje foi sobre vida, né? Principalmente, e esse momento tão importante na vida da senhora. Eu sou uma pessoa muito emotiva, você falou em filhos aí. Mas é um momento bem feliz, e Pedrinho está lá me esperando, né? Não só ele, mas como todos. Obrigada por tudo e vamos lá tocar tudo. Tá joia. Doutora, assim, eu também sou muito emotivo, assim, às vezes é complicado. Eu já tive outros momentos aqui. Lógico que o choro da senhora é um choro que traduz vida, né, que traduz esperança. Também me sinto emocionado, mas principalmente assim muito grato a Deus, muito satisfeito em poder ter tido a senhora aqui nesse programa. Assim, eu acho que nós colocamos uma semente nessas ações ligadas com a doação, com o transplante, né? Com a informação cada vez mais presente nas nossas vidas. É aí que eu vejo a fundamentação de um programa como esse. Quando o nosso presidente, o Alex Filho, me deu essa oportunidade de fazer o programa, e assim eu tenho mantido, e se Deus quiser, por muito tempo, foi justamente para ter entrevistas preciosas como essa que tivemos agora. Portanto, eu só tenho a agradecer a senhora e deixar para que a senhora fale aí as palavras de encerramento, e depois eu vou me voltar ao meu público para encerrar o Saúde Master de hoje. Se eu não chorasse aqui, Fábio, não seria eu, viu? Porque você tocou no meu coração aí, e aí por isso que as lágrimas vieram. Mas foi muito importante falar de transplante de córnea, é o meu dia a dia, isso me faz extremamente feliz. E nós podemos trazer, certamente, como seu programa vem sendo, informações realmente importantes. Então, eu agradeço bastante, foi um prazer e uma honra estar aqui no seu programa. Obrigado, doutor. Estamos realmente, assim, todos bem emocionados, né? Foi um programa diferenciado, não tenho dúvida, né? Foi um programa de muita qualidade. Repito mais uma vez, vocês podem ver hoje, nos dias de quartas-feiras, às 10 da noite, 22 horas, amanhã às 15 horas, sábado às 18h30, e sempre para o mundo inteiro pelo endereço tvmaster.tv. Muito obrigado por essa grande audiência. Fiquem com Deus. Até um próximo Saúde Master.